Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje temos aqui mais uma convidada muito especial para fazermos aqui uma conversa. Estás boa, Aurora? Estou bem, obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigado por aceitares. Tu que és a youtuber mais famosa e Uhul. mais seguida em Portugal de jogos de tabuleiro. Na É um minha facto, casa sou. Na minha casa sou a mais famosa. é um facto, é um facto. Contra factos não há argumentos, não é? Então está tudo bem pelo Algarve? Está muito calor. Quer dizer, está muito calor, mas também está um tempo estranho. Está um tempo estranho também. Ontem, por exemplo, teve frio o tempo inteiro na praia. Não percebo. Foi escolha estes dias para ir para a praia assim. Mas está bom. Mas vocês têm sempre a possibilidade de ir mais vezes à praia com mais qualidade, portanto. Pois, depende, não é? Nós vamos todos os dias com os miúdos, mas eu não vou todos os dias, não é? Porque é o que eu digo, alguém tem que trabalhar. E então, nos dias que eu escolho, é sempre tipo dias estranhos. Só para tu veres, à parte, houve um ano em que eu fui praticamente todos os dias. No único dia que eu não fui, apareceram golfinhos na praia. Uou. É o grau de sorte que eu tenho quando vou à praia. Ok, isto faz lembrar aqui as praias da nossa região de Leiria, aqui do Oeste, em que estamos em Leiria, está um sol brutal, começamos a chegar ao Pinhal, tudo nublado. Pronto, é assim a praia, em Leiria. Ontem Sem apanhei sol, esse lado também. é muito típico aqui. Mas vamos começar aqui pelo princípio. Então, uma pergunta de sempre, a primeira de todas é, afinal, quem és tu, Aurora? Provavelmente é a pergunta mais difícil de todas. Se alguém algum dia consegue responder essa pergunta assim, quem sou eu, não é? Isso é uma pergunta um bocadinho filosófica. Então, vá, quem sou eu? Bem, eu sou uma mulher, sexo feminino, o género feminino, que sou educadora social, acima de tudo, acho eu. Eu acho que eu tenho uma ligação muito grande com a minha profissão. Não era isso. Eu, quando era pequena, queria ser detetive. Portanto, sim, eu sempre quis ir para a Polícia Judiciária. Aliás, eu comecei por ir para a Universidade para a Economia. O meu pai deu-me na cabeça e disse: Aurora, isso não tem nada a ver contigo. Mas eu não, porque eu queria ir, porque na altura era o segundo curso a entrar mais na. Eu queria ir para a investigação criminal e tive a ver, era os segundos que entravam mais. Claro que o meu pai tinha razão, como quase sempre, espero bem que ele depois não veja isto. Ao segundo ano disse, epá, não é mesmo isto que eu quero, e descobri educação social, na altura educação e intervenção comunitária, gosto muito mais, e pronto, e foi uma paixão que vai até hoje. Portanto, sou a Aurora Coelho, educadora social, e depois faço um monte de coisas. Eu sou uma pessoa que me aborreço muito facilmente, mas também me entusiasmo muito facilmente, portanto tenho que estar sempre a fazer coisas diferentes e a descobrir muita coisa. Já fiz teatro, já fiz teatro de intervenção, já fiz dança não, que eu não tomo dessas coisas, mas já andei a vender, a fazer e a vender bijuteria na praia no verão para ganhar dinheiro quando era miúda. Montes e montes de coisas. Meus pais são artesãos, já vendi muito desde pequena. Portanto, sou uma boa vendedora, para aquilo que acredito. Portanto, considero uma pessoa multifacetada. Gosto de agarrar desafios e gosto de tudo daquilo que me dá pica e que não me deixa dormir, por exemplo. Já fui karateca Provavelmente, também. Karateka, Esta eu nunca tinha dito ainda online. Sou cinto também eu, castanho de karaté. também eu. Foi uma grande paixão. Possivelmente, não, mesmo foi o único desporto que eu acho que me encaixei na perfeição. Foi o desporto que eu mais gostei até hoje. Porque é que paraste a Aurora? Epá, tive que estudar, tive que ir para a universidade e a modalidade que eu não fazia não havia cá. E pronto, e depois uma pessoa também vai mudando e a Eu continuar acho a que... falar. Tens que me mandar calar que eu falo muito. Não, não, a ideia é mesmo essa. Curiosamente, isso do Karate acho que é uma coisa que fica, porque eu também já fiz. Não, não sou assim de castanho, sou azul, eh, mas também parei não foi por causa da universidade, foi por causa do trabalho na altura, porque tinha horários assim muito estranhos, até muito longos, e não dava para continuar naquilo. Mas acho que é uma coisa que fica sempre, que eu bichinho tentar voltar um dia, porque aquilo Epá, sim, sim, é sim. realmente uma coisa que Epá, nos e fica eu vou dizer, eu impregnado, era acho boa eu. naquilo. Eu acho que era dos desportos que eu não sou muito boa assim a desporto, adoro nadar, adoro correr quando consigo, mas eu acho que aquilo era mesmo boa naquilo. Pá. E dizias que gostas das coisas que não te deixam dormir. Provavelmente os jogos não te deixam dormir, então. Também às vezes não. Pá, a mim são mais os meus vizinhos e eu não gosto muito deles. Meus vizinhos não, eu acho que meus vizinhos é que gostam menos de mim, porque meus vizinhos é tudo pessoal mais velho à minha volta, portanto, Não, eu gosto de alguns meus vizinhos vizinhos nem meus, podem mas há outros que são um bocado insuportáveis, mas isso, outras coisas. viver em E sociedade, é assim. é assim, é assim.
quando partilhamos espaços, é sempre a tendência para o conflito. Às vezes o segredo é tentar resolvê-los. Pronto, aí é que está o segredo da coisa. Que é uma coisa que depois eu acho que faz sentido também. E é uma coisa que relaciona com aquilo que eu ando a fazer, que é o facto de usar jogos para fazer abordagens sérias. E os jogos colaborativos ensinam-nos a fazer essa coisa, tentar perceber o lado do outro e negociar e abdicar de algumas coisas. Mas pronto, podemos falar disso mais à frente. Uhum. Outra coisa que eu gostava de saber, e acho que as pessoas que vão ver isto também gostavam de saber, era o teu percurso como jogador. Epá, outra pergunta difícil. Então, se eu for a pensar, isto vem de nova, vem de casa, de quando éramos pequenos. Com a minha avó, fartávamos de jogar às cartas, mesmo à bisca, a jogos de palavras, o stop, como chama-se agora o stop. Jogava muito ao stop. Foi assim, ainda há pouco tempo falei sobre isso. Foi assim que eu aprendi a ver palavras no dicionário, porque a minha avó era professora de português, inglês e francês, uma coisa que não era muito usual para a altura, uma pessoa teve a oportunidade de estudar, e tinha dicionários em casa. E quando nós jogávamos e não sabíamos alguma palavra, ou ela punha uma palavra que nós não sabíamos, vamos ver ao dicionário. Foi uma coisa que sempre me ensinaram desde pequena. Não sabes, ninguém me dizia. Vamos pesquisar no dicionário. Pronto. E então jogava muito ao stop. O meu pai, os meus pais são artesãos, o meu pai fazia jogos para nós, tipo aqueles jogos de. Agora aqueles não é o Scrabble, é tipo o Scrabble, mas ele fazia mesmo e nós jogávamos muito, muito em casa. Tinha um jogo que era o Galeão Fantasma, tinha como é que é, o Scotland Yard Uhum. também, que eu adorava, que é um jogo de detetives, portanto, eu adorava aquilo, portanto, isto vem desde pequenino, eu disse que queria ser detetive. E acho que estes eram os dois jogos, e tinha o Monopólio. Tinha o Monopólio, que ainda tenho aqui, tenho o meu e o da minha avó, eu nunca me desfazer deles, porque tem uma grande história, e aliás, o Monopólio, se eu for a pensar, possivelmente é o jogo que eu mais joguei na minha infância, porque além de ter em casa, eu ia para um sítio que era a ludoteca na altura, quem tinha escola mais de manhã, à tarde podia ir para lá, era perto da escola, e eu e uma amiga minha íamos e passávamos a tarde toda a jogar Monopólio. Aquilo funcionava assim, aquilo tinha umas caixinhas, lembro-me de nós arrumarmos todos os dias o Monopólio, porque havia o turno de manhã e alguém desarrumava. Nós todos os dias íamos, arrumávamos a caixa, jogávamos e no dia a seguir continuávamos no mesmo sítio. E fazíamos isto na minha casa também. Por acaso, além de ser minha amiga na escola, era minha vizinha do lado e nós jogávamos ao Monopólio também. Peço desculpa de dizer Monopólio tantas vezes no teu vídeo, mas a verdade é que possivelmente foi o jogo que eu mais joguei na minha infância e durante mais tempo. Era aquele jogo que ficava de um dia para o outro. Portanto, eu acho que vem daí de pequena. Depois, entretanto, lá com 12 anos, o meu pai trabalhou numa oficina da juventude, um bocadinho à semelhança de coisas que eu faço hoje também, e trabalhava com jovens e aprendeu a jogar Magic e ensinou-nos a jogar Magic também. E então entrei no mundo do Magic, ainda aliás, nós temos, principalmente eu e ele jogávamos muito. A minha irmã é um bocadinho mais nova, vinha de arrasto, mas também gostava. E jogávamos muito, e acho que começou por aí, talvez. Mas acho que vem daí, vem de miúda. Vem também em casa dos serões em família. Então, mas para já falaste de Monopólios. Provavelmente o Monopólio também foi o jogo que eu joguei mais até hoje. Também é muito provável, porque eu joguei também muito em criança e tenho o meu também guardado. Eu faço muitas brincadeiras com o jogo, até já pus um pôr no ecoponto, mas eu não o pus. Foi só para brincar, foi só para brincar. E aquilo está guardado. Olha, e já agora, se eu for a pensar, agora fizeste-me aqui pensar, mais recentemente, se for a contar, já lá vão 9 anos, e agora as pessoas vão fazer as contas. Eu, quando tinha 25 anos, fiz um campo de trabalho internacional, com arrependo profundamente de não ter feito antes. E que era pessoal do mundo inteiro, foi na Alemanha. Estive lá um mês a cortar árvores. E entretanto, uma das coisas que nós fazíamos mais à noite, nós estávamos no meio do campo, não havia nada à volta, só para tu veres, nós demorávamos 1 hora até à localidade mais perto, íamos comer um gelado, onde não havia mais nada praticamente. E o que é que nós fazíamos? Jogávamos jogos à noite e tal, nós tínhamos muito tempo livre. E um dos jogos que lá jogávamos e que eu trouxe na altura da Alemanha, e que depois disso joguei montes e montes de vezes, foi dos primeiros jogos que eu levava para o trabalho, eu já trabalho com jovens há alguns anos, foi o Wizard, que agora já há uma versão, salvo erro, em português, ou pelo menos em inglês. Portanto, acho que aí também recomecei um bocadinho também a jogar, se for a pensar nisso. Então, e nunca foste muito dada a jogos digitais? Sim, jogava Age of Empires, Ah, Stronghold, uhum. como é que se chama aquele?
Heroes and Might and Magic. Acho que foi o jogo que nós tivemos montes de versões, tivemos o 1, o 2, o 3, tivemos montes deles. Aliás, eu e a minha irmã há uns anos encontramos o 3, que acho que era o nosso preferido, e voltámos a comprar. Só que aquilo só dá para jogar com o CD, o meu computador já não tem CDs, e aquilo tens que jogar com o CD mesmo. Portanto, a minha irmã levava, eu ficava com ele. E então, neste momento, é ela que o tem, também não podia já jogar. Mas basicamente são estes, pronto. Depois havia aqueles joguinhos mais simples, mas este sim. Aliás, nós tínhamos um computador e havia uma luta lá em casa. Nós tínhamos meia hora por dia para jogar, portanto isto também era dividido, nas férias possivelmente mais, não me lembro, mas era quem é que era a meia hora, e acontecia que os meus pais também trabalhavam muito em casa e a minha mãe nunca foi de computador, mas era eu e a minha irmã a lutar quando é que era o nosso tempo, e o meu pai vinha da oficina cheio de serrador e dizia: agora saiam daí que agora é a minha vez de jogar Age of Empires, o Heroes and Might and Magic. Acho que foi o maior vício que nós tivemos lá em casa. Então, mas e quando é que começaram estes jogos mais, chamemos-lhe modernos, mas provavelmente este teu envolvimento maior com os jogos? Como é que isto começou? Com os jogos, quando digo jogos de tabuleiro? Eu acho que foi para aí há 6 anos, pelas minhas contas, 6, 7 anos, na altura que eu trabalhava no CLDS. Eu fui almoçar e na altura, deve ter sido na altura que saiu o Game of Thrones, havia a grande febre do Game of Thrones, e eu passei numa loja e tinha na montra o Game of Thrones, o jogo. E eu achei engraçado, e entrei lá dentro e falei com o rapaz, essa loja já não existe, e ele falou-me, eu fiz várias perguntas sobre o jogo, já não me lembro muito bem, e ele falou-me que existia um grupo de board gamers em Faro. E eu nem sequer sabia que isso existia. E acho que foi a partir daí, porque depois, entretanto, eu fui, não foi logo nesse mês, foi no mês a seguir, que eu lembro que até mandava uma mensagem, porque fiquei à espera que alguém respondesse e tal, depois não sabia muito daquilo, e fui, e aí foi todo um descobrir. Não me lembro já qual. Lembro dos primeiros jogos que joguei no grupo. Na altura fui com o Vítor, depois fomos com os amigos, e depois já íamos todos os meses, e claro, uma vez por mês, e acho que foi para aí há 6 anos, 5, 6 anos, talvez. Foi por aí. Então, o Game of Thrones foi assim o primeiro jogo que tu compraste e a partir daí... Não, eu não comprei o jogo na altura. O jogo é caro. Ainda bem que não comprei assim, acho que se calhar teria ficado assustada. Mas cheguei a jogar nesse grupo. Eles têm o Game of Thrones e joguei e experimentei-o nesse grupo. Foi uma boa experiência. Depois a seguir tive uma não muito boa. Daí nunca mais ter jogado Game of Thrones. O grupo não... Havia elementos que não estavam muito interessados em jogar e o jogo para mim foi um bocado secante. É o jogo preferido do meu marido, por acaso. Mas eu não comprei o jogo, foi conhecer o grupo e entretanto depois comecei a jogar com o grupo. Também é um jogo que eu gosto de jogar pelo menos umas 2 vezes por ano, acho que é interessante, acho que cria situações únicas e se for com certos tipos de pessoas, acho que é muito interessante. Então a partir dali, imagino que começaste a conhecer as pessoas, começaste a jogar mais jogos e surgiu a ideia de fazer aqui um canal do YouTube, coisa estranha. Isto era uma coisa que não havia muito em Portugal na altura. Sim, não havia, sim. Epá, é assim, e acho que até tive uma conversa já que a gente teve, acho que foi em Leiria. Sou uma pessoa muito impulso. Penso assim, vou fazer e pum, e faço. E às vezes nem penso muito bem nas consequências das coisas. Eu sei que, opá, quando tu entras numa coisa nova, eu pesquiso muito, vou à procura, o que é que há, e lembro-me de estar à procura e não encontrar muitas coisas em português. Pronto, existem do Brasil. A verdade é que depois agora já conheço muito mais do que eu conhecia, que já existiam nessa altura, mas não conhecia, não encontrei. E pensei, vou criar, tipo, já tinha alguns jogos, já sei algumas coisinhas, não sabia assim muito também, não quer dizer que saiba agora também, mas vou criar por diversão, porque não? E fiz logo, foi logo na altura, eu lembro, fiz a minha apresentação, depois o Vitor fartou-se gozar, depois fez uma mais bonita, que aquilo era feito já não lembro qual é que foi o programa, mas é uma coisa bem simples, fiz e tal, gravar, entretanto também coincidiu com uma altura em que eu tive um problema de saúde, depois tive que ser operada e estive em casa durante uns dias, portanto, o meu primeiro vídeo foi sobre o Carcassonne, claro, foi do Carcassonne, foi gravado com o telemóvel. Assim, ou aliás, quem vir o vídeo, vê numa altura que aquilo começa a deslizar, porque o telemóvel fazia uma pilha de jogos e punha o telemóvel, depois o telemóvel às vezes caía. E depois explicava, mas numa mão segurava com o telemóvel e no outro ia mexendo. Foi assim, muito giro. E depois os outros à frente. Não se nota, mas eu tinha sido operada e eu não conseguia estar sentada na altura.
E então aquilo era assim uma coisa muito rápida, que era o Vítor segurava, ele levantava-me, explicava e tal, depois ia-me deitar. Eu até tenho uma camisa de dormir por baixo da minha roupa. Há um vídeo que eu estou de camisinha, mas na verdade porque eu tenho uma camisa de baixo porque eu estava doente, mas porque eu queria fazer uns vídeos. E foi um bocado por impulso e por não encontrar muita coisa em português, principalmente. Então, e depois isso evoluiu para outras intenções ou nem por isso? Qual é que passou a ser o foco? Continuaste a fazer-nos durante alguns anos, já tens isto há algum tempo. Eu há bocadinho tinha a pensar há quanto tempo, acho que vai entrar no 4º ano, né? Eu sei que tenho que fazer as contas. Pois, é possível. É quarto, acho eu. Pá, isto também é assim. Eu vou fazendo as coisas também consoante aquilo que vou sentindo e aquilo que me vai apetecendo. Pá, às vezes, por exemplo, há muita gente, os unboxings, não sei o quê, mas às vezes acho, para mim, penso assim, já que eu vou abrir em conjunto. Se tu vires alguns dos meus unboxings, são coisas que eu nem sequer conheço o conteúdo. Muitas delas até digo, olha, vamos conhecer juntos, porque é verdade, porque não, é como se estivesse aqui alguém comigo, vamos abrir juntos. Depois às vezes tem algum jogo que eu acho engraçado mostrar. Ou depois vão acontecendo, na Mira Kids já não tenho há muito tempo, isto também o YouTube fez aqui umas restrições por causa de ser com crianças e tal, e o Covid também veio estragar aqui algumas ideias e algumas coisas estavam planeadas. Mas eu também consoante aquilo que vou sentindo. Uma das coisas que eu queria fazer e que o Covid veio aqui estragar era como é que eu planeei aquilo, tenho aquilo escrito na parede, era o Na Mira para Todos, acho eu, era Na Mira para Todos, que a ideia, e há de ser, era ser pessoas com deficiência, com que eu trabalho, serem eles a apresentar para mostrar como os jogos podem ser jogados com toda a gente, inclusive com pessoas que não comunicam verbalmente. Pronto, e é consoante aquilo que vou sentindo também, não é? Então, e nessa evolução, há um sentimento, é o que me parece, porque por vezes também, às vezes algumas pessoas me perguntam, eu gostava de criar um canal também e começar com isto e fazer e tal. E eu acho que há uma sensação, ou uma noção, ou uma percepção, que eu acho que também tinha, de que isto é tudo muito fácil fazer isto e manter isto, mas depois na prática isto dá bastante trabalho e exige aqui algum esforço e dedicação. Tu É claro. tens sentido isso ao longo destes anos? Sim, porque é assim, é verdade, e eu sempre disse, e tu sabes, tenho que me divertir, ponto. Mas é verdade que tu começas a ter alguma responsabilidade. E então, uma das coisas que me faz muita confusão, falando de qualquer tipo de conteúdo, é. Eu estou em alguns grupos daqueles blogs e não sei o quê, e é pessoas a comentar. Eu não faço comentários aos comentários das pessoas, mas é pessoas a dizer assim: queria criar um canal de YouTube. Alguém tem alguma sugestão? A minha coisa é logo dizer: não cries. Porque se não tens uma ideia e não sabes o que queres fazer, não faças, ponto, primeiro. Não é só por criar. E depois, às vezes, apesar de não ser uma obrigação, mas tu pensas, se calhar devia postar alguma coisa, se calhar devia pôr alguma coisa. E depois também, comecei a filmar com o telemóvel, mas se calhar agora devia investir um bocadinho, com um bocadinho mais de qualidade. Não tenho muita luz, se calhar devia investir um bocadinho mais na luz. Portanto, tenho uma edição assim, se calhar devia começar a ver que programas é que existem para poder fazer uma edição um bocadinho melhor. Faço sempre o mesmo tipo de conteúdo, se calhar posso ver o que é que posso fazer diferente, até para chamar mais a atenção, portanto, eu acho que não é assim tão fácil, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Mas às vezes é um bocadinho um trabalho. Talvez. Às vezes é um bocadinho tipo, demora algumas horas. Já me aconteceu, ainda há um tempo encontrei um post meu de há um tempo atrás e dizia assim: vou só ali fazer a edição, isto tem 20 minutos, está feito. E demorei uma manhã inteira Pois. só para preparar uma coisa que pensei, então só um bocadinho que eu vou só fazer isto para deixar o vídeo feito. Não, às vezes demora um bocadinho mais. É verdade. Da minha experiência, é que isto é uma coisa gradual. Nós vamos fazendo, vamos acrescentando, depois queremos fazer um bocado melhor, depois vamos pondo mais coisas, depois somos mais exigentes na edição, depois compramos mais um equipamento, depois mais um microfone, depois mais uma coisinha, e depois, quando vamos a ver, já estamos a gastar horas imensas na edição, já gastámos montes de dinheiro no equipamento, já andamos sempre a pensar como é que vamos alterar e fazer estas coisas, e realmente acho que por vezes isso não passa, por vezes passa, às vezes as pessoas percebem que realmente isto dá trabalho e que o retorno, se calhar, não é apenas um retorno de prazer pessoal e interação com as pessoas. Mas as pessoas reparam. Eu tenho comentários das pessoas que às vezes dizem assim, a luz está melhor, o som está melhor. Sim, porque já comprei um microfone, aliás, já tenho 3 ou 4 microfones, apesar de usar sempre o mesmo. O Vitor está-me sempre a dar na cabeça, tem um outro microfone, que eu gosto deste. E depois é assim, depois atrás do YouTube vem o Facebook, e depois vem o Instagram,
Eu demorei, relativamente ao Instagram, demorei um bocadinho a pensar, mas agora toda a gente usa o Instagram, ok, vamos lá investir no Instagram. Depois é fotografia aqui, é fotografia ali, por causa do vídeo que fazes. Portanto, demora-te um bocadinho nisso. E aí, se queres meter algum tipo de qualidade, tens que investir um bocadinho de tempo também. Pá, e o retorno é o quê, né? Ninguém ganha nada com isto. Mas, eu acho que o retorno é positivo e é bom. O feedback das pessoas é bom. É bom as pessoas perguntarem coisas e saberem, e quererem, terem curiosidade e dizer, ai que bom, e a luz está melhor e o som está melhor. Portanto, esse retorno é positivo. Falando por mim também, eu gosto muito, pois, eu normalmente faço vídeos de jogos que gosto. E depois eu acho que toda a gente gosta, faz isso, não é? Vai fazendo vídeos de jogos que gosta e depois gosta muito de ter feedbacks e discussões sobre aqueles jogos com outras pessoas. E acho que isso é bom porque isto é um hobby, lá está, isto é feito com paixão e uma parte substancial do hobby é estas conversas que nós temos sobre aquilo que gostamos de fazer. Eu acho Exato. que isso é muito importante. E por exemplo, estavas a dizer, é um investimento de tempo. Eu diria que sim também, por exemplo, eu não apostei nada na edição no início. E agora sim, fui comprar até um software de edição e depois até que estudar para saber como é que se editavam as coisas. E eu Ai, jamais imaginei fazer isso há uns anos. Nunca tinha pensado. tinhas-me dito que eu tinha dito. E isso é outra coisa. Há muita gente que me faz perguntas daquilo. Eu digo tudo aquilo que uso, que faço, ajudo, tipo, disso tudo. Tinhas dito que eu tinha-te ajudado. Não, está muito bom, está muito bom. Foi uma solução muito boa. Arranjei um software para novatos e para ignorantes que assentou-me que nem uma luva em mim. Mas também vou descobrindo sempre muito estas coisas. Ainda no outro dia, agora, por causa das fotografias do Instagram, tenho estado aqui a ver mais aplicações e tudo, e já consigo fazer melhorzinho. Portanto, uma pessoa também vai aprendendo. Isto também é interessante, porque também Exatamente. vais aprendendo muita coisa. Eu acho que esse processo é muito interessante e é isso que eu tenho dito às pessoas. Isto é uma aprendizagem, portanto, vocês estão a Sim. treinar-se a vocês próprios a fazer isto e a desenvolver competências. Então, e que conselhos é que tu darias para novos youtubers? Porque há sempre aí pessoas que querem começar e é bom sinal, acho que é bom sinal. O que é que tu Epá, dirias? façam, façam. É fazer. Não é pensar duas vezes, é fazer e perguntem a outras pessoas que saibam. Como te disse, eu respondo sempre, tento sempre ajudar ao máximo. Aliás, eu lembro-me quando, não vou falar de canal nem ninguém, mas eu lembro quando entrei, o meu canal na altura cresceu assim de repente, e houve uma pessoa que já estava, não sei se também uma altura, sequer, e dizia-me assim, mas o meu canal não cresce, não é? E eu disse, olha, não leves a mal, eu vou-te dizer o que é que eu faria para mudar. E disse-lhe, e a verdade é que ele mudou algumas coisas e começou a ter outro tipo de feedback. Portanto, e é fazer, e é perguntar a outras pessoas, e ideias, e tudo. Inclusive, por exemplo, aqui em Faro, ainda hoje estive com um casal, que tem uma página, é diferente, eles abordam vários temas aqui, e estive a trocar ideias com eles, o que é que podemos fazer, eu também os posso ajudar e tudo. E a perguntar, porque isto também é uma comunidade pequena, e por que não fazer, uns aprender com os outros, e as abordagens são sempre diferentes. Que é isto que eu acho que é muito rico aqui, é que as nossas abordagens são todas muito diferentes. Podemos explicar todos o mesmo jogo, mas não explicamos da mesma maneira nem com o mesmo objetivo. Portanto, é fazerem. Têm vontade, façam, experimentem. Acho que sim, acho que também é experimentar e é preciso uma boa Sim. dose de loucura inicial para Opa, ir para a sim. frente. Opa, Ir para a frente. e eu gosto muito, exatamente também depois pela interação das pessoas. Agora com alguns directs e assim que tenho feito. Eu fiquei a conhecer outros jogos, porque as pessoas depois vão aparecendo e vão perguntando coisas e depois vão dando ideias. Olha, conheces aquele jogo, e eu vou apontando e depois vou explorando. Portanto, também vou aprendendo montes de coisas com outras pessoas que vêm conhecer o meu conteúdo, mas também dão depois as ideias deles e tudo. Eu acho que é super interessante e é uma maneira de interação, ainda mais agora. Tu falaste que o teu canal cresceu muito de início e eu não sei se existe mais alguma, mas penso que és a única mulher que faz YouTube de jogos em Portugal, pelo menos que eu conheça. Não estou a YouTube, ver sim. que exista mais ninguém. Tu achas que esse aspecto de seres mulher teve alguma influência nesta experiência? Olha, o meu pai, que tem quase sempre razão, diz que sim. Ele uma vez, eu lembro no início, ele disse assim, se é porque tu és rapariga, até tens mais gente. Eu acho que sim, mas também por outro lado, eu acho que há pessoas que se mantiveram porque gostam, não só por eu ser mulher, mas acho que influenciou um bocadinho no início e às vezes pode influenciar. Aliás, eu retiro sempre esses comentários. Já tenho comentários às vezes a dizer assim, o vídeo não sei o quê, mas ela é muito gira, ou não sei quantos. Eu não gosto nada dessas coisas, porque eu não estou para me promover, não é?
Aliás, porque, pronto, eu vou explorando mais. Eu há pouco tempo, não vou fazer publicidade aqui, nem vou dizer, porque eu quero que as pessoas conheçam, porque sim, eu queria um Instagram novo, por outra coisa que eu gosto. Mas podes fazer publicidade, estás à vontade. Não, eu tenho uma maluquice pela Alice do País das Maravilhas, então tenho, e como tenho muita coisa da Alice, mas achei que não tinha a ver com o Namira, tenho uma página que tem só ligada à Alice. E nem tenho a minha cara, não tenho nada, nem pretendo ter, exatamente porque quem gosta do conteúdo vai lá. Isto tudo para dizer, eu acho que sim, acho que pode ter tido alguma influência, mas por outro lado há pessoas que se mantiveram porque gostam daquilo que eu faço. Portanto, não sei. Se calhar tínhamos que fazer aqui uma pergunta, eu não sei. Eu, como sou muito despassarada e não ligo muito a essas coisas, não sei. Tu achas que tem a ver com isso? Não sei, eu acho que pode ter uma influência positiva. Eu acho que sim. Eu acho que serve para cativar. Até porque lá está, uma boa presença na Câmara, não é? Uma imagem mais agradável atrai mais. Isso é um facto objetivo também em tudo na vida. Portanto, tudo aquilo que é esteticamente mais apelativo cativa mais. Não, e nós sabemos, por exemplo, há vários estudos sobre isso, que as pessoas que têm melhor aspecto visual, que são consideradas mais bonitas, têm facilidades na vida. E isso é um facto incontornável, independentemente de tudo o resto. Sim. Porque isto também me leva a outra questão. É que, por exemplo, de estudos que eu tenho visto, e os valores andam mais ou menos estes, embora estejam a modificar, normalmente este tipo de jogos, especialmente quem leva isto de um ponto de vista mais profundo, mais de hobby, o equilíbrio entre géneros está muito distante de estar nivelado. Do que eu tenho visto, a coisa deve rondar os 80% a 20%. Embora depois, em certos contextos, possa estar mais equilibrado que outros. O que é que tu achas sobre isto? Porque é que não vemos isto tão equilibrado como seria desejável entre géneros? Porque é o reflexo da sociedade, claramente. É assim, eu tenho a sorte de ter crescido, primeiro ter crescido numa família que maioritariamente é matriarcal, ponto. Onde as mulheres sempre tiveram muita força. E então também cresci a aprender que somos todos iguais. Portanto, ser mulher ou não, mesma coisa. Estavas a dizer, eu fiz karaté, uma coisa que não é tão normal, não há tantas raparigas a fazer. Se calhar na minha área de trabalho há mais mulheres porque é considerado uma coisa mais feminina, mas é a maior parte das coisas. Aliás, na minha área, se formos a pensar, quem é que está no topo, por exemplo, do programa que eu trabalho? É um homem. Apesar de quase tudo ser mulheres, mas temos um homem no topo. Portanto, isto é queremos ou não, isto é uma sociedade materialmente machista, ou de homens, ou pronto. Portanto, é normal que depois também, se calhar, esteja aqui refletido, não é? Quem é que também vai mais à noite para jogar? São homens, não é? Então, a mulher ficou em casa, está cansada, tem os filhos. Epá, eu acho que é o reflexo, mas acho que sim, acho que é o reflexo. Como eu te disse, para mim é normal, tipo, estar num ambiente só de homens ou assim, porque sempre cresci assim, onde somos todos iguais, onde quando vim para a universidade, isso é verdade, e eu nunca vivi dentro de uma redoma, mas quando vim para a universidade comecei a perceber muito mais. Eu sou do Alentejo, vim para o Algarve, portanto saí da minha zona e comecei a perceber muito mais diferenças na vida do que me tinha percebido. Como agora estava a pensar num que não tem nada a ver, como filhos de pais separados, eu não estava habituada a ver tanta coisa, sou de uma terra mais pequena, onde as pessoas não estão tão separadas, onde somos todos iguais, onde, por exemplo, eu trabalho com a comunidade cigana, onde eu nunca tinha percebido que havia esta diferença. E, aliás, eu hoje é que vou perceber que cresci no meio de dois bairros e eu nunca tinha percebido isso, que aquilo eram bairros sociais e que eram pessoas de outra etnia. Porque sempre para mim foi tudo muito normal, como sempre foi normal, se eu quiser ir fazer karaté, vou fazer karaté, o meu pai diz ok, vai, se eu quiser cortar o meu cabelo curtinho, o meu pai diz força, vamos embora, se eu quiser ir jogar jogos de tabuleiro à noite com os amigos, vai, epá, portanto eu não sinto, mas sei que há essas desigualdades. Pá, e também a mulher pensa assim, isso é mais para homem, mais para rapazes, né? Basta ver também nas brincadeiras que os meninos têm desde pequeninos. Então, o que é que achas que podemos fazer para mudar isso? Temos que fazer uma revolução social
Ou conseguimos fazer alguma coisa no âmbito dos jogos. Epá, eu acho que vamos conseguindo com um bocadinho daquelas coisas que vamos ter feito, que vamos fazendo, que é pôr os jogos nas escolas, mostrar que as meninas não precisam de só brincar com as bonecas, mas também que podem jogar, podem ter outras coisas. Se nós misturarmos os papéis todos, se calhar começa a haver, quando crescerem, começa a haver já uma perspectiva de que podemos fazer tudo a mesma coisa e que se o rapaz vai sair para jogar jogos, ela também pode ter o seu grupo de amigos ou de amigas para ir jogar jogos. Eu acho que toda mudança leva muitos anos, muitos anos. Portanto, não vai ser contigo nem comigo, que isso não vamos ver ainda. Talvez os teus filhos já vejam porquê, porque já tem um pai que joga, tu tens uma menina também, não é? Portanto, a tua filha, se gostar, também vai jogar e se calhar depois já acha isso normal, já leva as amigas para jogar também. É isso, é isso. Ela anda muito fã neste momento de Splendor. Ela adora jogar aquilo e já nos conseguiu ganhar. Portanto, já é ela que pede, não é E tu deixas imposição. ela ganhar? Não, eu jogo sempre para ganhar, não há cá facilitismo. Posso dar uma dica ou outra de jogadas que podem ser boas para ela, mas não deixo de fazer uma jogada pior para ela ganhar. O que eu faço com os meus miúdos é, eles fazem alguma jogada e eu não os deixo ganhar de propósito, mas eu digo assim, tu tens a certeza que queres fazer isso? Ou antes de jogar eu disse, tu pensa lá bem. Então eles começam a ver tipo o que é que eu estou a dizer. Pronto, mas depois não deixo ganhar. Aliás, a última vez que estive a jogar com uma miúda, eu disse e depois fiz a jogada, ganhei, ele disse, eu disse, pensares bem. Pois, exatamente. Eu não sou nada adepto disso, deixar ganhar. Não deixo. Então, e tu disseste aqui uma coisa ainda um pouco, que eu acho que foi interessante, que é nós, conforme vamos fazendo coisas, vamos ganhando responsabilidade naquilo que vamos fazendo. Isso quer dizer que já te consideras uma influencer? O que é uma influencer? Alguém Eu que sei o que é uma influencia os influencer. outros a comprar, neste caso, Sim, jogos, eu a sei, é jogar uma coisas? pergunta retórica. Ainda no outro dia estava a falar com uns amigos por causa de agora. Estava a dizer, olha, revirei para uma amiga e disse, olha, toda a gente é influencer agora. Toda a gente virou influencer agora. Ainda mais agora com a pandemia, toda a gente é influencer. Se me considera influencer, é pá, se calhar um bocadinho, sim. Uns falsas modéstias. Se calhar um bocadinho. Se eu tenho pessoas que vêm ao meu canal, se vêm e dizem, olha, comprei este jogo, ou fiz este jogo. Como aconteceu no outro dia, eu tive uma live no Instagram com o pessoal do Brasil e depois tive uma rapariga, eu falei do jogo do Speed Colors, que refez o Speed Colors à maneira para poder trabalhar com os alunos dela. Eu acho que isso foi influência, não é? Ela conheceu o jogo, foi explorar e refez de maneira a poder trabalhar com o público dele. Influenciei de alguma maneira, o que é ótimo, excelente, maravilhoso. Fiquei toda babada, vou já dizer. Para alguém ter visto a nossa live e ter tirado de alguma coisa daí. Por isso, acho que sim, um bocadinho sim. E achas que tens tido um papel como influencer neste crescimento dos jogos de tabuleiro em Portugal nos últimos anos? Porque nós notamos efetivamente um crescimento, não é? Há mais Sim. pessoas a jogar, há jogos mais acessíveis, há editoras portuguesas a pôr mais coisas no mercado, há pessoas a jogar essas coisas. Achas que participaste nisso também? Eu acho que participei. Não tenho uma cota maior nem do que outros, mas acho que todos nós participamos e temos participado de uma forma ou outra, sejam youtubers, sejam lojas que fazem publicidade também aos próprios jogos, os encontros que têm crescido. Portanto, eu acho que um conjunto de energias se tem feito aqui. Porque tenho o canal do YouTube, tenho as coisas todas, mas também, por exemplo, nós também criámos aqui, agora está tudo parado, mas eu tenho 2 encontros de jogos de tabuleiro, um em Faro e outro em Olhão, com públicos diferentes. Portanto, perdão, isto também acho que influencia. Portanto, é um conjunto todo. Tudo o que se tem feito tem sido, acho que temos estado todos na mesma onda de ajudar a crescer. Portanto, uma cotinha assim, sim. Sim, pequenina, não é? Sim. Pois, a ideia que me dá é também essa, que independentemente das pessoas, todas em conjunto, nos vários canais que existem, e quando falo canais, não falo só YouTube, falo mesmo de canais de comunicação, às vezes é comunicação boca a boca, não é? Às vezes são os eventos públicos que se fazem, às vezes são as lojas que fazem propaganda, acho que tudo isso tem contribuído para algum crescimento daquilo que foi em Exatamente, Portugal, não é? porque eu também sou influenciada. Muita coisa. Eu vejo montes de vídeos e canais e as fotografias e assim, depois também vou pesquisar. Portanto, eu também sou influenciada. Acho que é tudo aqui uma. Somos todos a influenciar-nos uns aos outros. É verdade. Então, quem é que são as tuas principais influências, já agora? Eu vejo tanta coisa.
Ai, olha, vamos falar aqui de portugueses. Há um canal que eu gosto muito, que ainda está pequenino, que é eu já disse várias vezes, é o do Hugo. Eu gosto muito de ouvir o Hugo a falar e da maneira como ele do Board Games. Depois, eu via muito, é verdade que eu não tenho muito tempo agora para ver, mas eu via muito o Rado, o Dice Tower também, o Game Night, eles são do Board Geek também. E depois um monte de pessoal do Brasil também, eles têm coisas que nós não temos aqui, apesar de nós termos mais, mas há coisas que eles têm lá que nós não temos aqui. Epá, depois eu não quero estar a falar de pessoas, depois esqueço-me das outras, depois isto é uma chatice. Faz mal, faz mal. Eu gosto de toda a gente. Pode ser que eles venham comentar e reclamar, né? Não. E eu depois trato-os mal. Ok. Não sou tão simpático como tu. Que sejas tu. E há uma coisa que tu dizes no teu canal, não sei se. Eu tenho a ideia que é arrematar, é sempre que tu acabas um vídeo. Que o mais importante é que as pessoas se divirtam a jogar os jogos e que façam aquilo. O mais importante, não se esqueçam de se divertirem. Exatamente, é algo assim do género, bem parecido. Como podes ver, também vejo os teus vídeos. Até ao fim, é que isso é mesmo no fim. É mesmo no fim. Há muita gente com certeza que não vai até ao fim. Vejo até ao fim. Confesso que não vejo quando são os carcaçones, pronto, mas pronto, alguns eu vejo. Ok. Isto dá-me que pensar a mim bastante. Esta coisa de o importante é que as pessoas se divirtam. Porque nós, quando fazemos vídeos, não é? Falamos sempre de jogos e nunca fazemos uma opinião totalmente isenta. Também porque se fosse totalmente isenta, pegávamos num livro de regras, estávamos a ler aquilo e não tinha mais nada, não é? Não tinha interesse nenhum. Acabamos por deixar sempre o nosso cunho, o nosso marco, a nossa opinião. E acho que é uma coisa que se deve assumir, eu tento assumir sempre isso, que esta é a minha opinião. E as pessoas têm todos perfis diferentes. Como é que tu achas que se consegue transmitir isso? Que este jogo vai ser divertido, no entanto é a tua visão, mas como é que as pessoas, tendo a sua própria personalidade, vão conseguir perceber se aquele jogo é para elas, se elas se vão divertir com aquilo ou não? Como é que achas que se faz isso? Eu acho que isto é muito difícil de fazer, Eu sinceramente. acho que é mesmo muito difícil, porque é assim, o que é divertido para mim não é para ti. Eu, aliás, já tive boas experiências com jogos que depois com outros grupos foram horríveis. Não é? Eu já tive jogos onde saía a chorar a rir, a pensar num jogo, e depois tive outro grupo que eu disse, ok, vá, esqueça, vamos jogar outra coisa que tipo, ninguém estava a gostar daquilo, e eu tinha tido uma experiência anteriormente muito divertida. Epá, eu acho que depois cada pessoa vai ter que ir à procura daquilo que gosta, não é? Porque é difícil, para mim pode ser bom, para ti não é, para o outro é mais ou menos, e é para troca de experiências. Pá, isto é um bocadinho também como aquilo que a gente diz, jogos de, como é que se diz? Jogos de iniciação ou jogos de entrada no hobby. É pá, depende, né? Há pessoas que se tu apresentares um jogo logo todo pesado, se calhar vão ficar tão entusiasmados e gostam e puxa pelo intelectual, enquanto que outras aquilo vai ter que ser gradual, porque se tu mostras logo alguma coisa forte ali, um on Mars vá que está atrás de ti, a pessoa foge e nunca mais volta, Pois. né? Pronto. E já parte um bocadinho da sensibilidade, isto pensando em encontros e tudo. Normalmente mostro sempre jogos mais softs, mas também costumo perguntar, então, o que é que costumas jogar? Já jogou alguma coisa? O que é que gostas assim? Pronto, e vamos experimentando, não é? E acho que é mesmo difícil responder à tua pergunta, daí eu dizer, o importante é que se divirtam, porque independentemente da experiência do jogo e tudo, o importante é que as pessoas tenham fun naquilo que tiveram ali, não é? Nem que seja numa formação que esteja a aprender alguma coisa. É bom que a pessoa se sinta bem a estar ali, não é? Tudo na vida é melhor quando nós estamos a divertir-nos. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Existem tantas formas de diversão, não é? Há quem se divirta até com a tragédia, portanto, quando é assim, tudo é possível, não é? Então, Eu há bocadinho antes de ir para aqui, estive a jogar um jogo que é daqueles jogos, foi a primeira vez que joguei, que é um jogo novo aí de uma editora, que é daqueles jogos que eu gosto, mas que é difícil de, pelo menos, de arranjar pessoas que gostem de jogar, que são jogos com palavras. Aquilo é para construir palavras e tal, e nós estivemos a jogar dois, são joguinhos pequeninos, jogámos antes de um, e depois no final eu disse, epá, eu gostei bué deste, mas e a rapariga que estava a jogar disse, eu gostei muito mais do outro e tal. Eu adoro este tipo de jogos, eu divirto-me, porque para mim são tipo quebra-cabeças,
Eu gosto deste tipo de jogos que me faz pensar e partir a cabeça, e se agora meto uma palavra assim, não vou conseguir meter outra assim, não vou ganhar pontos, né? Eu ganhei e bem ganho. Mas porque me divirto, exatamente. E se calhar a outra pessoa que esteve ali no jogo anterior divertiu-se mais, e sei que de futuro, se calhar, se for jogar com ela ou assim, se calhar já não meto um jogo onde meta a construção de palavras por aí fora. O que é chato, porque é um tipo de jogos que acho que não há muita gente a gostar de jogar, digo eu. Sim, tenho ideia que é uma coisa que passou um bocado de moda, não é? Esse tipo de jogos mais de palavras. Mas Embora eu todos, gosto. embora todos os anos saiam assim uns pequenos jogos Sim, que até este saiu este ano. Este saiu conseguem este ano. ser bem classificados. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, até nos Pelos e Ares, há sempre lá uma ou duas nomeações em que aparece um ou outro jogo de palavras, que é sempre. E depois tem sucesso até. Olha, por exemplo, um youtuber que eu gosto de ver é o Tom Vazão. Sim. Apesar de eu não concordar com os gostos deles, isto não coincide de maneira nenhuma, eu gosto da forma como ele faz a abordagem ao jogo e como ele o explica. E como eu já sei aquilo que ele gosta e aquilo que ele não gosta, e às vezes eu quero escolher jogos que ele não gosta, porque sei que eu vou gostar, mas a abordagem que ele faz é interessante. E acho que e eu consigo retirar, porque ele faz vídeos rápidos e consegue abordar rapidamente o jogo, é muita técnica, é muita experiência, né, a fazer aquilo, Uhum. e eu acho que isso é bom. Porque, por exemplo, uma coisa que pode acontecer, e às vezes eu imagino que tenha acontecido até muito mais a ti, porque o teu canal teve mais interações e provavelmente muitos mais comentários, é que, por exemplo, nós abordamos um jogo e dizemos que não gostamos muito bem disto ou daquilo, e como isto, os jogos têm muitas paixões, algumas pessoas podem sentir um bocado melindradas porque estamos a atacar o jogo que é a paixão daquela pessoa, e depois podem Eu, dizer, mas aconteceu tu isso no não. outro dia, um vídeo que ainda não fiz de um jogo. Eu disse ao autor, dizer, olha, eu vou dizer coisas positivas, mas também tem coisas negativas. O autor perguntou-me logo, o que é que tem negativo? E eu disse-lhe, ele teve a explicar tal, porque é que estava aquilo assim, porque estava a atacar o jogo dele. Pronto, isso que os autores é outra coisa, isso ainda é mais complicado. Ainda é mais complicado. Mas pronto, com os autores aí realmente pode ser mais complicado e uma pessoa percebe porque, por vezes, isto dos jogos é uma arte e uma ciência, é uma técnica e uma arte. Portanto, nem sempre as coisas correm como as pessoas pensam, porque isto não é uma coisa rigorosa e, por vezes, os melhores autores fazem também jogos mais fracos, não é? Ou jogos que não agradam a toda a gente. Nem todos os jogos que eles lançam são sucessos absolutos. Isto não acontece. Eu falava mais de pessoas, jogadores apaixonados, em que uma pessoa diz, epá, não gosto disto, isto, isto, e depois a pessoa vai debater também, quase como os autores, às vezes até mais apaixonados, que tu é que não estás a perceber porque isto significa não sei o quê, desbloqueia isto e Ou tal. mais ao contrário, tu dizes que gostas e a pessoa diz, eu joguei e não gosto disso, ou assim. Pois, também acontece, de certeza. E como é que tu lidas com isso? Ignoras, não dás muita saída? Eu acho que é assim. Estamos numa rede social e onde estamos expostos a muita coisa, e todas as opiniões, desde que seja civilizado, são válidas, não é? E as pessoas são livres de gostar ou não, é como ao divertir, né? As pessoas, uns gostam mais, divertem-se mais com umas coisas, outros com outras. Portanto, eu lido bem. Só não lido bem, não, porque eu não respondo a coisas mais parvas. Mas quando a pessoa também justifica, olha, não gostei por isto, por aquilo, pelo outro, pá, ok, like, são opiniões, não, eu não lido mal com isso. Não, acredito, não fui eu que fiz o jogo. Se calhar se fui eu que fizesse o jogo, dizia assim, não, pá, o jogo é muito bom, não gostas Hum. porquê? Pronto, mas não fui eu que fiz, não é? Só estou a mostrar o jogo e eu gosto, como outra pessoa depois é livre de não gostar, não é? Como tu não gostas dos meus carcaçones, o que é que eu hei de fazer? Pois, é Não é? assim, é a vida. Pronto. Mas adoro Carcassonne na cidade. Gosto Pois eu, muito, não, gosto eu muito. tenho, um dia quero ir lá. Gosto muito, gosto muito. Para mim foi muito importante ir lá porque é um exemplo muito interessante no estudo da reabilitação do património histórico da cidade em causa. Por coisas boas e por coisas más. Mas é um sítio interessante. E é giro, depois quando tu chegas lá, pelo menos pela entrada em que eu cheguei, havia lá uma loja que estava repleta de carcaçones do jogo de tabuleiro. Carcação. Pois, Pronto, é normal, não é? Aquilo é claro. icónico. E pelo que eu vi, há montes de pessoas que levam a caixa do Carcassonne no bolso e depois vão-se meter lá na entrada a tirar a Para foto tirar com a fotos. caixa. Eu acho que se eu for a Carcassonne vou fazer isso de certeza absoluta. Pois eu imaginei que sim, imaginei que sim. Mas pronto, tu falaste aqui também de outra coisa que foi, ou não sei se falaste muito diretamente, mas pelo menos eu sei que tu fazes,
que é o uso dos jogos no teu contexto de trabalho. Sim. O que é que quer saber? Eu uso os jogos no meu trabalho, sim. Então pronto. Como é que isso começou e que é que isso tem aberto possibilidades? Eu sempre uso as coisas que sei no meu trabalho, primeiro. Como disse, por exemplo, fiz teatro e às vezes faço animações, mas faço dinâmicas de apresentação, de por aí fora, de coisas que aprendi no teatro. Portanto, porque não usar os jogos de tabuleiro, porque acho que é um potencial muito grande. Portanto, temos várias coisas. Temos a parte de trabalho com crianças. Utilizamos alguns jogos, não só naquela parte, que eu tenho várias, digamos que são sessões. Umas que são, o objetivo é mesmo divertir. Pronto. E outras têm um objetivo um bocadinho mais pedagógico, apesar de todos terem um objetivo pedagógico. E comecei a usar os jogos de tabuleiro como uma tentativa de fazer alguma coisa com eles, para eles brincarem também. Infelizmente, como trabalho no meio da rua, nem todas as coisas dão. Não só pelo vento, mas pela terra, pelos animais que andam ali, pelas crianças pequenas, pela confusão que às vezes se instala, mas fui levando. E até já temos alguns joguinhos que temos na caminhonete. De maneira também a estimulá-los de outra forma, de aprenderem a brincar, de respeito pelas regras, de conhecimento de letras, de cores, de animais através dos jogos, porque, epá, isto só fichas de trabalho e tal, o burrinho é este, a coisa é aquilo, pá, porque não usar os jogos de tabuleiro. Depois, por outro lado, há um ano e meio, talvez, mais. Eu estava numa altura em que estava a terminar um projeto, em princípio iria começar outro, isto na área social tem isto, a gente termina um e depois fica ali um tempo desempregado, depois volta a trabalhar outra vez, ou não. Eu até hoje tenho a sorte sorte não, também fiz por isso, de estar a trabalhar, mas já há sempre um interregno e como te disse, sou uma pessoa que não gosta de ficar parada e tem que haver muita coisa, e na altura em que sabia que estava quase a terminar um e na incerteza de começar outro, resolvi, já que tenho um canal de jogos de tabuleiro, já que tenho um monte de jogos de tabuleiro e vou sabendo algumas coisinhas, vou contactar instituições, vou contactar vários grupos a saber se estão interessados num serviço de jogos de tabuleiro. E com isto veio um grupo de idosos. Eu fui contactada por uma associação, queria fazer sessões com eles, e depois é a mesma associação, mas são valências diferentes, a direção é diferente, é tudo. Eu comecei a trabalhar com o grupo com pessoas com deficiência. E tem sido espetacular. Eu já tinha trabalhado com idosos anteriormente, levava alguns jogos, na altura eu não conhecia tanto, mas levava alguns jogos, jogávamos também muito ao bingo, que é uma coisa que o pessoal gosta muito, mas assim, outras coisinhas mais simples. Este grupo com que eu trabalho eu tinha umas expectativas diferentes do que aquilo que tenho agora, porque são pessoas com demência já, são pessoas que estão no lar, mas a maior parte delas já não, cognitivamente já não se lembram, só para tu teres uma ideia. Há pessoas que vão à casa bem e não voltam porque não se lembram que estavam ali na sala a jogar. Ou aquilo são 4 pessoas, quando volta ao dado a pessoa já não sabe o que é para fazer. Pronto. Tem que ser coisas simples, mas é muito, muito, mesmo muito interessante. E tem sido uma aprendizagem enorme. E depois, por outro lado, com as pessoas com deficiência, consigo fazer um bocadinho mais, que também, esta é a primeira vez que eu estou a trabalhar com este público. É engraçado que eu antes dizia, opá, com idosos não, e agora gosto muito, mas a última vez que eu disse foi, com deficiência é que eu não sou capaz de trabalhar, eu não sou não, a minha pessoa não é capaz de trabalhar com pessoas com deficiência, não sei como é que é de lidar. E tem sido fantástico. Tem sido mesmo muito fixe. Em termos de trabalhar a comunicação, então, provavelmente para mim, isto tem sido bom para mim tem sido muito bom porque tem sido um desafio. Porque eu nunca sei bem quem vou encontrar e depois eu tenho pessoas que não falam, tenho pessoas que não falam, mas têm alguma motricidade, outras pessoas que não falam e não têm praticamente motricidade nenhuma, pessoas que de cabeça estão perfeitamente lúcidas, falam e tudo, mas não têm motricidade, têm alguma atrofia, alguma tipo de deficiência, de tudo, há de tudo. E tem sido espetacular. Agora, por acaso, estou com muitas saudades de ir lá, porque aquilo é assim, começávamos com 4 pessoas, eu comecei num sítio, tipo no meio do corredor, numa mesinha redonda, daquelas que abana muito, a trabalhar, depois agora já me deram uma sala, o combinado era começarmos com 4 e depois íamos para 8, há dias que eu tenho muito mais que 8, porquê? Dizem-me assim, olha, é este, ok, mas eu quando chego,
Eu tenho 3 ou 4 que já estão lá. Há um senhor que eu gosto muito, que está sempre lá na sua cadeira, ele não fala, mas está lá, já está a olhar para mim à espera que eu lhe diga: então, José, queres vir? É. E ele já sorri para mim. Pronto. E depois eu não sou capaz de dizer que não. E são pessoas que já vão jogando. É engraçado, é porque quase que vou ter que ir levando sempre jogos diferentes, porque há uma rapariga que é mais novinha, ela tem 19 ou 20 anos, que tem assim um ligeiro atraso, e que todas as vezes diz: não, este já jogámos, vamos jogar outro. E eu já lhe disse: olha, é assim, não dá para trazer sempre jogos diferentes. Não vai chegar a uma altura que eu não tenho jogos para vocês. E tem sido muito fixe, e tem sido um desafio grande, até em termos de pessoal, porque eu estou sozinha com eles, depois também vou percebendo quem me pode ajudar uns com os outros, o que é que eles vão fazendo, o que é que se pode trabalhar, tem sido muito giro. Depois é assim, depois há pessoas que fazem mais umas coisas do que outras, e eu também, com os miúdos também aprendi isto, cada pessoa tem o seu ritmo, cada pessoa faz aquilo que faz, eu não obrigo ninguém. Estou a ver aqui o Speed Colors, por exemplo, eu tenho uma rapariga, uma senhora, que a senhora fala pouquinho e é muito engraçado, é que ela tem sempre uma mala cheia de fios e coisas assim lá dentro, é uma confusão. Acho que ela não usa aquilo para nada, é mesmo, ela leva aquilo como se fosse uma grande responsabilidade. Pronto. E a senhora, quando eu lhe pergunto, ela quer vir. Mas o que é que ela faz? Ela quer sempre o speed colors e fica a pintar, mas tipo, pinta tudo a carta da mesma cor. E eu vou tentando, aos pouquinhos ela vai fazendo, a explicar. Então vamos lá tentar agora, vamos lá ver de cor é que está esta, vamos já ver. Mas pronto, depois às vezes quando olho já está tudo pintado da mesma cor. Mas o importante é que se divirtam mesmo e que passe ali um bom bocado. Destas coisas que Sim. tens feito, tu tens sentido progressos e ganhos evidentes das pessoas que passam por estes processos contigo, com os jogos? Tenho. Só para dizer, com os miúdos, por exemplo, às vezes nós fazemos tipo campeonatos ou jogamos um jogo, consigo depois, por exemplo, ter pais à volta. E pais que vêm ver e outros que depois querem também perceber o que é que se está a passar, o que é que estamos a jogar, porque o pessoal lá joga muito à batota e tal, mas depois estão a perceber que estamos a jogar outra coisa qualquer e aproximam-se e riem-se. E depois há mães que às vezes, nós estávamos a fazer, era um campeonato de Quango, que tem sempre um grande sucesso, e tinha duas mães lá sentadas ao pé, como disse, trabalho na rua, e estão com o calor, e estavam assim, dizem, então e nós não participamos? E eu estava, eu meti uma folha numa barraca mesmo, assim, à pegada, e metia os nomes e ia por escadinha, que ele ganhava, depois um era contra o outro, e então meti as mães lá também, e elas também jogaram e participaram. Agora, de diferenças, sim. Eu tenho já miúdos que explicam aos outros, o que é espetacular. Pegam, por exemplo, tenho pessoas novas a entrar e digo: olha, trago uma coisa que. Speed Colors, que não é este, é um que já está todo desfeito, coitadinho. E os miúdos, sim. Ai, alguém diz: mas eu não sei jogar. Vocês explicam, e os miúdos explicam. E tenho miúdos que, em termos de. Estou a pensar numa especificamente, claro que a gente também vai trabalhando outras coisas, que em termos de raciocínio já vai dando ali o clique e tendo um maior pensamento crítico. Inclusive, no outro dia estava a ver se via. É um jogo que é o que é trio, ou assim, que é tipo 3 em linha, mas tens 3 maneiras diferentes de ganhar. E a miúda conseguiu ganhar uma vez a um adulto e nós não deixamos eles ganharem, como te disse. E eu estava a olhar de trás e estava a ver se a miúda vai ganhar. E ele agora fez uma jogada que ela agora, seja o que acontecer, ela vai ganhar. E a miúda foi bem contente. É verdade que em 50 jogos ganha um, mas tipo, ela conseguiu ganhar. E uma coisa que seria impensável há um tempo. Porque já vai pensando, eu já lhe digo, esta, por exemplo, é uma miúda que eu já lhe digo assim, trouxe um jogo novo, vamos experimentar. E ela já fica toda contente e quer fazer e depois quer jogar outra vez e quer entender. Sim, e eles já vão pedindo jogos e já vão tendo. Às vezes há jogos que o estimulam, eu não sei explicar bem, mas há jogos que o estimulam e que se nota uma diferença nos miúdos. Portanto, sim. E para estas aplicações, tens sentido algumas dificuldades, por vezes, em conseguir implementar este tipo de abordagens com jogos? Sim, tenho pelas condições físicas em que trabalho e pelas características destes miúdos. Porque o ideal seria estar com um grupinho numa salinha, quietinhos, sem vento, sem nada, onde eu pudesse, tipo, ok, estou com este grupo e agora vamos, com calma, explicar para eles jogarem. Por exemplo, já aconteceu, nós agora, ainda por cima não temos a escola, não podemos usar espaço de escola, estar na escola, nós temos uma coisa chamada Assembleia de Jovens,
apesar de eles serem todas umas crianças, que é uma reunião que nós temos uma vez por mês ou duas vezes, uma vez de 2 em 2 meses, que é onde nós apresentamos algumas atividades e eles tomam decisões. Por exemplo, tem a presidente, a vice-presidente e a tesoureira, apesar de ser mesmo para nome, mas, por exemplo, trabalhámos a questão do voto, o que era o voto, vamos fazer listas, vieram fazer propaganda, essas coisas assim. E depois nessas reuniões eles tomam decisões. Ok, vai haver campanha do Banco Alimentar, quem vota que quer, ou tem alguma sugestão de atividades que vamos fazer, e os miúdos uns dizem isto, outros dizem aquilo, ok, quem vota a favor, quem vota contra, pronto. E houve uma vez que conseguimos acabar aquilo a tempo, eu tinha logo planeado e levei alguns jogos, porque era em contexto de escola, a escola estava vazia, foi durante as férias, não foi este ano, não é? E levei o Léo e outras coisas. A verdade é que o facto de estarmos num sítio onde não tem barulhos exteriores, onde não tem outras coisas a acontecer e estarem sentados e terem uma mesa e tudo, conseguimos jogar, aliás, eles conseguiram jogar ao Léo sozinhos, eu expliquei e foi um jogo cooperativo espetacular, que eu não gosto muito de jogos cooperativos, mas este eu acho que funciona muito bem, e outros foram jogando outras coisas. Portanto, a minha dificuldade tem a ver com o contexto que eu trabalho e a especificidade destas crianças também, porque eles precisam de muita, muita atenção e muitos deles não aprenderam a brincar. Eu tenho miúdos que entram na escola e que não sabem pegar num lápis. Não têm a coisa de pegar num lápis, nunca pegaram, não andaram a desenhar, portanto, não tiveram algumas coisas que já deveriam ter sido trabalhadas antes. Sem dúvida, isso parece-me realmente importante. Da minha experiência, o que eu tenho sentido é que, por exemplo, muitas associações e projetos têm muito boa intenção de usar jogos, mas depois faltam recursos. Ou seja, recursos, por exemplo, os materiais que estavas a falar, condições físicas, depois os jogos também, porque eles nem sempre estão acessíveis, e depois também outra coisa é que, para fazer este tipo de abordagens, por exemplo, tu para ir a uma sessão destas, o teu tempo tem de estar alocado a isto e tu estás a ocupar o teu tempo com isto, tens que ter o teu vencimento associado a isto. Não é? E tenho que justificar o que é que estou a fazer. Exatamente. Sim. Quando tu estás envolvida num projeto, tudo bem, o projeto pode estar a financiar isso. Mas quando, por exemplo, as pessoas não estão envolvidas em projeto, é difícil que isto possa ser feito sempre com voluntariado. Muito se vai fazendo com voluntariado, mas da minha experiência é que não é possível fazer tudo aquilo que se podia fazer aos níveis que seriam desejáveis, porque de facto não existem fundos e por vezes, mesmo quando se está a distribuir fundos para este tipo de coisas, isto não é considerado, porque é uma brincadeirazita que se põe lá, não é? O que é que tu achas? Olha, por um lado temos a parte do voluntariado. Eu tenho 34 anos e eu já fiz muito voluntariado para chegar até aqui. E já a uma certa altura, tipo, calma, agora também o meu trabalho também merece ser pago e é o chamado quem corre por gosto não cansa, mas também há contas para pagar, né? Pronto. E também temos que, pronto, isto acho que é tudo muito gradual. E eu pensando no projeto onde eu estou, eu queria, e já estamos a um ano, já passou um ano e tal de projeto, fui eu que desenhei este projeto, juntamente com outra pessoa, e eu sou coordenadora do projeto, e eu queria ter implementado muito mais jogos do que aquilo que implementei, mas a verdade é que nós temos tantas metas, tantas coisas para alcançar, e não temos as condições todas, não é? Que há outras prioridades. Portanto, os jogos acabam por ser mais uma coisa que aqui está, mas não só aquilo. Uma das coisas que nós fazemos é últimas atividades nós trabalhamos em sala de aula também, com turmas inteiras. Últimas atividades de final de ano são jogos de tabuleiro, para todas as turmas. Levo vários jogos. Eu tenho o privilégio de ter o material dos jogos, porque eu uso os meus, apesar de depois estar sempre assim, olha a carta, olha que o jogo é meu, não toques a carta, não risques a carta, olha a carta no chão, olha a peça aqui no chão, pronto, eu estou sempre a olhar, mas os miúdos assim, QB até têm cuidado, quando disse, este Jungle Speed, nós temos um do trabalho, aliás, este é que era do trabalho, o outro é o meu, mas é que ele ficou para o trabalho porque até está slivado e tudo, portanto eu até comprei sleeves, mas pronto, ele também já tem para aí 2 ou 3 anos, ele já está machucado e é normal. Os miúdos até têm algum cuidado e eu também ando sempre a gritar a dizer, olha a carta, olha. Mas isto para dizer que vamos usando, mas é difícil
e porque também há muitas outras coisas a trabalhar, e depois é isso, por exemplo, uma sala de aula eu não consigo, tenho 1 hora ou nem 1 hora para trabalhar alguns conteúdos com 26 crianças, e às vezes algumas trabalham primeiro ciclo, trabalhar com todas e dar a todas a atenção, o que deveria ser, pronto, a atenção que deveria ser dada. Às vezes o que acontece também, não sei se segues o meu projeto, mas uma das sessões que nós temos, não me estou a lembrar do nome, mas eu uso os jogos de tabuleiro, mas como, olha, um bocadinho aqui como agora há o jogo que eu já vi. Aliás, olha, estás a ver este jogo, a primeira vez que o vi foi no teu canal. E foi por causa do teu canal que eu fui à procura dele. O Team 3. Pronto, foste tu que me incentivaste. E eu fiquei logo com a pulga atrás da orelha. Apesar disto ter 14 anos, e já usámos uma vez com alguns, funcionou assim mais ou menos. Mas eu fiz uma coisa parecida. Peguei em alguns jogos, peguei no Speed Collar, não, no Speed Collars, não, no Speed Cups e no Mistacos. E fiz exatamente com os miúdos, era para a turma toda ver, portanto não dá para todos fazerem, que tinha a ver com as influências exteriores e com as dificuldades, que era fazia, eu dava um desafio, ou mostrava uma carta ou tudo, e um fazia com os olhos fechados, outro com as mãos atadas, um era mãos atadas atrás, outro era mãos à frente, e depois uma pessoa, eu simulava uma entrevista de emprego, que eu digo, e estamos a falar do primeiro ciclo. Eu falava e tal, estava à procura de um bom trabalhador, mas precisava então, isto aqui seria a prova da pessoa que seria contratada. E explicava tudo, toda a gente percebeu, as regras são iguais para toda a gente, muito bem, mas agora vamos fechar os olhos a um, tal. Claro que os miúdos depois, alguns começavam logo a dizer, mas isso não é justo. Acho que era para falar também de injustiça. Portanto, vou adaptando, vou pegando nas coisas que tenho. O Codenames Pictures utilizamos na última sessão agora que também tivemos em sala de aula, foi na altura que começou a pandemia e então já estavam poucos alunos e conseguimos fazer com o resto da turma, até o professor jogou o Codenames. Portanto, vamos tentando adaptar, mas não é fácil e eu gostava muito de ter conseguido colocar mais jogos de tabuleiro, mas a verdade é que há muita coisa para trabalhar. O Double, eu tenho o Double não só o normal, do Kids, que tem as imagens, dá para eles aprenderem os animais, mas também tenho um que é com letras. E lembro-me de uma vez, eles estavam a jogar, também já sabem jogar sozinhos, e uma miúda virou-se para mim e disse-me assim, eu já percebi, é que assim, enquanto a gente está a jogar, nós também estamos a aprender as letras. E eu, e ela percebeu. Opa, espetacular. Portanto, são essas pequenas coisas, vão percebendo. E vai-se conseguindo meter aqui alguma coisa. E é tão bom quando eles perguntam, não tens aquele jogo tal? Eu, tenho. Sim, olha só, o cluster, fizemos, isto foi muito engraçado, um dos nossos objetivos tem a ver com a integração da comunidade cigana e nós fomos também chamados à escola para alguns problemas de pares, portanto, uns que depois brigam com os outros. E tenho pena que depois isto começou aqui tudo do vírus, nós um dia descobrimos uma coisa fantástica que fomos ao intervalo e começámos a jogar, pedimos uma professora, pegámos numa cadeira e começámos a jogar com 2 ou 3 miúdos, já não me lembro, em cima da cadeira. E de repente eu tinha montes de crianças à volta e tínhamos um campeonato feito naquele recreio, com crianças que possivelmente nunca brincariam juntas umas com as outras. E foi super interessante, tinha montes de miúdos ali, tínhamos ficado. Portanto, isto é uma maneira também de juntar. Nós também temos atividades desse tipo, que são exatamente... Eles têm momentos onde estão no intervalo, onde estão na hora do almoço. Cada um é livre de ir ou não ir, mas eles já sabem que estão lá e temos meninos a brincar uns com os outros que não brincariam de outra forma. Portanto, e os jogos de tabuleiro são uma das maneiras também de os meter a trabalhar uns com os outros. Sem dúvida. Então, eu diria que isso é aquilo que acontece até nos encontros de jogos de tabuleiro entre nós gamers, porque muitos de nós têm origens diferentes, formações diferentes, tratos sociais diferentes, provavelmente nunca nos iríamos relacionar entre nós se não fossem os jogos de tabuleiro. É verdade. Eu, por exemplo, falo pela minha experiência. Nós, quando fazemos os encontros aqui em Leiria, eu, quando vou jogar com uma pessoa, não pergunto onde é que ela vem, nem o que é que ela é. Nós simplesmente vamos jogar e depois as coisas fluem naturalmente, não é?
Eu acho que isto é uma coisa fantástica nos dias de hoje, Ai, eu acho que isso é super que, interessante também. que não acontece de outro modo. É normal, uma facilitação para a relação social que não aconteceria de outro modo. Onde é que mais é que nós Exatamente. nos meteríamos com um estranho e começaríamos a interagir sem um jogo? Seria estranho, não é? Até podia ser assédio em alguns casos. Exatamente. Mas com um jogo é normal, pode ser, está bem. Eu até já vi alguém, não sei quem foi, a descrever os jogos são como almofadas. É uma almofada que nós metemos ali entre a pessoa, depois que nos protege e que nos vamos podendo ajustar e ficar confortáveis na presença do outro. Eu realmente gostei dessa analogia Sim, quando a vi. Não sei se tens sentido também isso. Imagino que sim. Aliás, descreveste este caso agora. Em parte foi isso, não é? Com as crianças. totalmente. Sim, e a verdade é que de outra maneira, se calhar não. Estou a pensar no Quetzal, no Quetzal Nerd Camp. Nós estivemos nas duas edições, infelizmente este ano foi o que foi. Do Clube de Fez agora Estratégia um do ano Seixal, não é? Do no Clube de Estratégia Seixal, do Seixal. uma experiência espetacular. Por isso é que voltámos e espero voltar outra vez. Eu lembro do primeiro ano, agora o segundo não foi uma surpresa tão grande porque havia pessoal que já era repetido, mas foi muito interessante perceber de repente que estávamos. Até acho que foi o Vitor que disse. O Vitor é eletricista, eu sou educadora social, e de repente reparámos que estávamos a jogar com 2 ou 3 médicos, uma coisa assim. O pessoal começou a falar, não sei o quê, eu sou do hospital, não sei o quê, e o outro um também trabalhava, era acupuntor, da acupuntura, Uhum. outros eram médicos de medicina, espetacular. E éramos pessoas completamente diferentes ali. Mas sim, acho que de outra maneira, se calhar nunca me cruzaria com essas pessoas e se calhar nunca jogaria. É isso, nunca interagia com elas. Aliás, eu tenho feito esse tipo de coisas também, experiências sérias de jogos em projetos, e eu lembro-me bem de uma última em que era um jogo, era para planear um plano estratégico de qualquer coisa específica, e estava lá o comissário da polícia. E houve pessoas que disseram, mas eu nunca pensei em falar diretamente e estar a jogar com o comissário da polícia. E quem diz da polícia diz o diretor do hospital ou o diretor de uma universidade, uma coisa qualquer. E realmente, através dos jogos, estas coisas foram possíveis e tudo aconteceu naturalmente, sem, E às se vezes, calhar, aquelas hierarquias que afastam as pessoas, não é? exatamente, exatamente. E acho que isso, pelo menos, também, se calhar nesse contexto, humaniza mais as pessoas, não é? Sem Há dúvida, pessoas que sem nós dúvida. estão ali e tal, e estamos todos iguais, e ainda por cima, se estivermos a jogar uma coisa onde todos tínhamos que tomar uma decisão, torna-nos todos o mesmo. Era como tu dizias, eu também não gosto particularmente de jogos colaborativos, mas nestes contextos eles são poderosíssimos, são coisas inacreditáveis e dá para fazer dinâmicas sociais incríveis. Então, falaste deste projeto, estás neste momento a desenvolver e estás a trabalhar dele, até disseste que és diretora técnica e Não, tens não, sou mais coordenadora do projeto. coordenadora do projeto. Ok, pronto. Aqui, erros de leigo. Então, e que projetos futuros tens mais em mente? Alguma coisa que queiras partilhar? Como te disse, queria voltar para os meus velhinhos e infelizmente agora não foi por causa do Covid, mas sei que há 2 pessoas que participavam nos encontros que faleceram. Uma delas que eu por acaso ainda me custa um bocadinho, que era uma senhora espetacular. Apesar dela podia não se lembrar de mim, mas eu adorava aquela senhora. Quero voltar e quero muito fazer o Na Mira para Todos. Quero, aliás, os próprios utentes já sabiam, estávamos só à espera agora das autorizações dos responsáveis por eles, apesar Uhum. de eles serem quase todos adultos, mas pronto, por causa da imagem, queria muito experimentar fazer isso. Depois, entretanto, sei que há um projeto aqui que comecei em Olhão e que já me disseram que agora estão à espera das coisas melhorarem e que querem também contar comigo. E eu de certeza que vou abarcar. Isto tem a ver com trabalho com famílias, com parentalidade, portanto seria um desafio muito interessante também. Trabalhar a questão dos miúdos, mas depois dos pais também. E pronto, e não sei, amanhã pode aparecer um desafio novo e vamos embora e vamos ver o que é que aí vem. Vou pensar Muito se há bem. alguma coisa agora que esteja aí. Não. Coisas vão surgir com certeza. Sim. E tenho a percepção que a partir do momento em que as coisas começarem a abrir, começarmos a ter mais oportunidades de Vou voltar a fazer este montes modo de coisas. presencial, vão aparecer muitas coisas. Vou fazer Ok. montes de coisas. Eu acho que sim. Até porque as pessoas acho que perceberam, agora na pele, doendo, não é? A importância e os problemas que traz a falta de interação social presencial. Ou seja, isto, eu acho que havia muitas ilusões
no potencial do digital e do online. Sim, é muito interessante, é muito bom para muitas coisas, mas nós somos seres que precisam de contacto físico. Nós somos seres Senão sociais. entramos em descompensação. Parece-me. Parece-me, parece-me. Não sei se queres estar, é alguma boca por alguma coisa ou não, mas ok. Não, por nada. Isto é uma coisa que eu tenho defendido muito, até no meio académico, e não é por acaso que eu uso jogos analógicos, é mesmo por isso, porque é mais fácil gerar empatia entre as pessoas e criar projetos coletivos desta forma se elas estiverem cara a cara, até porque nós sabemos que, por exemplo, o modelo online, e há estudos comparados entre o presencial e o online, é gerador de antagonismos e ódios, mais do que o Completamente. presencial. Muito mais. Completamente. O Muito online mais. leva muito mais interpretações erróneas do que é verdade. Porque tu lês de outra maneira, tu interpretas de outra maneira. Totalmente Ah, diferente. sim. Nós passámos por isso aqui também. E as E, pessoas dão, opá, e dão estás a só jogar. de odiar. E cara a cara, as pessoas não têm coragem para odiar, que é uma coisa estranha. Só odeias em situações extremas. Sim, mas e não é só que eu me referia. É a interpretação como tu tens das coisas, não é? Se eu te mandar uma mensagem, tu podes ler de uma maneira que se calhar nem sequer é isso que eu Claro. estava a querer dizer nesse tom, não é? Sim, E sim, já me sim. aconteceu uma vez uma pessoa dizer assim, não sei o que é esse tom, mas eu qual tom? Não Eu tem não tom estou nenhum. em tom nenhum, eu disse tipo normal. Sim, é verdade. Por exemplo, uma das vantagens dos jogos analógicos, destes físicos, é que nós, quando comunicamos, nestes jogos, comunicamos com o corpo todo. Ou seja, Exatamente. isso faz muita diferença. Tu Epá, percebes um olhar, uma expressão, um maneirismo, às vezes a respiração da pessoa, todas estas coisas contam e trazem uma riqueza imensa para estes jogos. E isso é uma força irrepetível, não é? Do que eu tenho visto até os jogos híbridos, que é uma tendência neste momento, querem manter esta parte presencial e então introduzir a tecnologia para automatizar coisas, para os jogos serem mais simplificados, para termos mais facilidade de entrar neles, mas querem manter o físico presencial, porque realmente isso não dá para repetir de outra forma. epá, sim, jogaste com uma pessoa que está ao pé de ti é muito diferente. Nada a ver. Não. E quando estamos a falar de jogos de bluff, ainda pior. Sim, eu estava a pensar, por acaso estava a pensar em póquer. Estava a pensar no póquer, a pensar assim, isto online é muito diferente, né? Quando tu estás ao pé de uma pessoa, estás a olhar nos olhos, estás a ver o que é que. Né? E aí sim, do bluff, agora a gente vai sem publicidade. Os três tigres, que é Uhum. uma coisa que os miúdos agora gostam muito também, eles perguntam pelo jogo da batota ou de. Como é que é? Nem o jogo, como é que ela me pergunta? Ai, do desconfia. Ah, Aquele jogo de esse. desconfiar. É. Pronto. A verdade é que tu estás a jogar, né? E tu vês, a pessoa diz que não sei o quê. Estou a cara da pessoa diz, não é? Tu estás a mentir. Né? É completamente diferente. Pai, tudo Sem é dúvida, diferente. sem Até dúvida. podemos não nos tocar. Isso também não. Mas é pá, estamos ali em contacto. Tocar não, tocar não. Não. Então não gostas do Happy Salmon? Ah, isso é diferente, pronto. Ah, ok, ok. E por falar em jogos, é uma coisa que eu costumo perguntar sempre aqui, é quem vem falar aqui comigo, é no final, se quer fazer alguma recomendação ou referir a alguns jogos. E chegou o momento, né? Se queres falar de alguns jogos em especial, porque é que eles são importantes para ti, ou coisas que queres recomendar, Já te fui alguma coisa falando desse de género. algumas coisas que eu meti aqui à minha volta e quase todos, eu acho que já falei de quase todos. Porque também vamos já à pergunta que tu me fizeste há bocadinho. Pode ser para mim, pode não ser para os outros, não é? E eu muitas vezes, quando me perguntam jogos, eu penso muito em contexto de trabalho. A verdade é que tenho esse defeito. Às vezes é quando estou à procura, estou a pensar naquilo que poderia usar no trabalho e que seria giro para os miúdos ou assim. Porque depois não é aquilo que eu jogo no dia a dia. Eu não ando a jogar Speed Callers e Leo e pronto. Apesar de os achar muito giros, não é aquilo que depois eu jogo, não é? Por exemplo, tu tens aí atrás de ti os arquitetos, é pá, eu recomendo, eu gosto muito, Uhum. é dos meus jogos favoritos. Mas estes todos que eu falei, pensando em contexto de trabalho, o cluster, este também funciona muito bem com os idosos. Eu adapto a muitos jogos. Isto é uma coisa que é assim, quando estamos a trabalhar com o público, é como estávamos a perguntar, divertir-se ou não divertir, isto depende da pessoa e depende de como mostramos as coisas. Eu vou mudando muitas coisas. Este, por exemplo, tem a coisinha da campainha, que é muito giro, e depois eles gostam. Eu tenho sempre duas campainhas,
quando trabalho, por exemplo, com os idosos, porque uma está ao pé de dois, outra está ao pé de outros, que é também estar mais perto, apesar de depois eu ter que lembrar que eles têm que tocar. E este o utilizo por causa das cores, eles poderem ver quando tem a cor igual ou não. O time 3 estou para explorar ainda só experimentei uma vez, mas pareceu-me ter muito potencial. E eu já falei um bocadinho de tudo. Tinha aqui o Speed Cups, é tudo color. Speed Cups, Speed Colors, o Codenames também acho que é um jogo muito, muito bom aqui para trabalhar em equipa e a comunicação. E aí também tens, por exemplo, aqui é o contrário, é ver se o outro não faz a cara de que. Não é? Aqui é tu saberes conter a tua expressão facial. Que às vezes é difícil, até para adultos. Às vezes com adultos que eu disse, para, tipo, já percebi, tipo, tu estás a fazer a cara de que não estás a gostar. Pronto. O do Léo é um jogo excelente, cooperativo. Já joguei com todos eles, com os miúdos, com as pessoas com deficiência. Correu super bem. O Mistaques também é sempre um sucesso para os idosos também. E este aqui também, este foi dos últimos, o Cluster também foi dos últimos que eu experimentei com os idosos e foi fantástico como disse, são pessoas que às vezes nem sequer sabem o que é que estão a fazer. Este eu lembro que estava na mesa com duas senhoras e às vezes eu ando a saltar de uma mesa para a outra, é que eles são duas e tal, uns estão a jogar uma coisa, outros estão a jogar outra, e às vezes tem que ir gerir conflitos, porque estas pessoas não se lembrarem, depois começam a chatear umas com as outras, e às vezes há discussão. E havia uma senhora, que é uma senhora que se esquece muito das coisas, e ela já jogava o jogo até ao final com outra, tirava as pecinhas todas, voltava a jogar outra vez e olha, toma, já percebeu tudo, nem sequer precisa de mim para nada. E pronto, e podíamos falar aqui de jogos o resto da noite, não é? Agora, dependendo de quando as pessoas estão a ver isto. Claro. E assim, jogos mais pesados? O quê? O que é que eu gosto? Eu gosto de Catan, Sim. eu não gosto assim tanto. Não é Já assim joguei pesado, muito. mas Já eu joguei gosto de muito. Catan. Hã? Já joguei demais Catan. Já Já jogaste fartei. demais. Eu acho que o Catan que é demais. Olha, a gente agora volta outra vez, porque comprei a versão Plus e temos jogado. Nós, aliás, tínhamos com um grupo de amigos, tínhamos um campeonato entre nós, depois parámos e agora voltamos a jogar assim mais outra vez. Neste momento eu sou ainda a campeã, estou à frente nas pontuações. Depois, na altura, lancei-te o desafio: olha, porque é que não fazes uma lista de 10 jogos pesados ou assim? Mas eu não jogos pesados nem comigo. E depois estavam lá jogos pesados interessantes. Estava o Tricerion, que acho que é o jogo mais pesado que eu gosto e que eu jogo. Apesar de ter que sempre relembrar as regras, está a ver aqui o Tricerion, gosto muito. O Tricerion foi um jogo que conheci na minha primeira Lariacon e nós tivemos muito tempo até eu conseguir jogar, porque aquilo foi na minha primeira Lariacon, rapidamente. Como é que eu descobri a Lariacon? Por mero acaso. Ainda estava nisto, já fazia vídeos no YouTube, mas não conhecia nada do que é que havia. Houve um evento qualquer aqui para baixo e de geeks e tal, não tinha nada a ver, tinha um bocadinho de jogos de tabuleiro, e nós fomos uma manhã e fomos com uma amiga e divertimos tanto que dissemos assim, a gente havia de fazer isto mais vezes, devíamos de ir a sítios e tal, estamos a jogar, devíamos fazer isto mais vezes. Então eu fui à internet à procura de quando é que havia coisas e descobrimos a Lariacon, que era tipo daí um mês ou uma coisa assim. Não, aquilo novembro, 2 meses, já não sei. Pronto. E então fizemos a inscrição de sábado para domingo. Acho que eram 3 dias na altura, mas como estávamos a trabalhar e tudo, íamos sábado e voltávamos domingo. Ganda maluquice. E foi uma grande maluquice. O outro casal que era para vir connosco no dia anterior desmarcou, não vinha e tal, mas fomos os dois aí, feitos loucos assim de manhã. E o Vítor, que passou agora aí, coitadinho, foi de seguida a conduzir até lá, saímos daqui de madrugada, chegámos lá de manhã, e encontramos pessoal aqui de Faro e um dos jogos já Tricerion, mas isto chegou à noite e ainda não tínhamos jogado, íamos começar a jogar Tricerion, mas o que é que acontece? O Vítor, como estava de direta, ele trabalhava à noite, exatamente, veio e fomos diretamente para a Leiria. O que é que acontece? Eu nunca tinha visto uma pessoa adormecer literalmente em pé. Não, é que eu acho que ninguém imagina o que é uma pessoa estar assim e parar no meio do ar. Pronto, ele estava a adormecer. Então, estávamos a montar o Tricerion, ele adormeceu no ar e eu disse, não, vamos lá dormir 2 ou 3 horas e já voltamos. E foi o último jogo que jogámos, só que
não jogámos bem logo desde o início. Depois houve o rapaz que até nos foi explicar um bocado as regras. E então até, eu lembro que a gente até aldrabou aquilo, porque o jogo estava quase a acabar. E nós, nessa altura, é que já estávamos a perceber o jogo, então voltámos os turnos um bocadinho para trás. Mas achei aquilo tão interessante que fiquei sempre com a coisa do Trickerion de voltar a jogar. E pronto, depois felizmente já voltei a jogar e eu gosto mesmo do jogo. Epá, não sei, gosto mesmo do jogo. Mais do que o Concórdia, o meu jogo favorito neste momento, que também tem história de Leiria Con, apesar de não ter jogado lá da primeira vez e chatei-me a mim própria. O autor estava lá a fazer o teste do Vênus e perguntou-me se eu queria testar, eu disse que não. Eu ainda não jogava Concórdia e opa, eu achava a capa super feia e pensava, eu não vou gostar disto. E depois, passados uns tempos, foi o Quintela que me apresentou o jogo e disse, pá, o que é que eu andei a perder? E depois eu disse que não, queria experimentar o Vênus. Pronto. E este ano é que ia estar com o autor e foi uma coisa chamada pandemia. Portanto, basicamente é isto. Não é nenhuma novidade, não tenho experimentado muita coisa nova. O Architects, neste momento, está nos meus jogos favoritos também. Vou olhar para aqui. Eu não tenho jogado muita coisa agora, né? Como eu, muita gente. O Adara, também gosto do Adara, apesar de não achar que é um jogo muito pesado. Não sei o que é que tu achas, tu queres jogos pesados, mas eu acho que o Adara não é um jogo pesado. Não, acho que é médio, médio. É um jogo médio, mas eu gosto muito. E pronto, eu acho que é isso. É como te disse, eu não jogo muitos jogos muito pesados. Se perguntasses ao Vitor, o Vitor dizia assim: gosto, Game of Thrones. Primeiro era o terceiro lugar a Game of Thrones, segundo lugar Game of Thrones e primeiro lugar Game of Thrones. Era a eleição dele. Mas é por ser mais. É pelo tema ou pelo jogo em si? É pelo jogo. Acho que ele gosta mesmo do jogo. Ele poderia responder melhor do que eu, né? Mas ele gosta mesmo do jogo. E só que é assim, é um jogo que não dá para. Primeiro o pessoal tem que estar predisposto a isso. Depois tem que estar com muitas horas. E não há muita gente a querer jogar. Eu acho que aquilo é engraçado, é mesmo com os jogadores todos. Exatamente. Então, normalmente só nas convenções assim é que consegue. Ou então a Évora. Em Évora há pessoal que gosta de jogar Game of Thrones. Então temos que ir até Évora para jogar Game of Thrones. Muito bem. É, como dizia, eu tento combinar isso 1 ou 2 vezes por ano e agora ando a gostar cada vez mais, apesar de eu gostar de jogos mais de estratégia, económicos e tal, ando a gostar de jogar jogos sandbox, que são aqueles jogos é um bocado, não é bem como Game of Thrones, mas são jogos que dão mais liberdade, têm conflito normalmente, mas dão-te liberdade de fazer imensas coisas e eu tenho apreciado esse tipo de coisas e tenho andado atrás desses jogos agora ultimamente. E tens aí um atrás que eu estou a ver, que é um dos próximos que eu tenho que jogar. Qual? Que é o Root. Nunca jogaste? Não, nunca joguei. É uma falha. Um bom jogo. Apesar de eu nunca ter jogado o meu, só joguei as outras versões. Eu comprei no Kickstarter. Aliás, eu comprei no Kickstarter com a expansão. Vendi a expansão, recuperei o dinheiro. Mas a minha eu nunca joguei. Joguei a versão de outra pessoa que também comprou. E então, no outro dia, num direct, dizia isso. Alguém perguntou se eu já tinha jogado os meus jogos todos. Não. E às vezes tem essa coisa, tipo, eu tenho o jogo, mas não jogo o meu, jogo de outras pessoas. Às vezes acontece. É normal, é normal. E pronto, olha, a conversa já vai aqui longa. Vai. Já vamos com bastante tempo. E quero-te agradecer. Até parte 1 e parte 2. Não. Vai tudo junto. Tudo à bruta. E o pessoal gosta. Se viste depois os comentários, normalmente as pessoas dizem sim, eu vejo tudo e estas conversas é para ver tudo, não é nada para cortar. E eu concordo com esse pessoal, isto é tudo para ser lá inteiro. Quem quiser ver, quem não quiser, não vê. Ninguém é obrigado, portanto, é mesmo assim. Portanto, quero-te agradecer a presença aqui, foi muito interessante aqui a conversa, acho que foi extremamente útil, mesmo para quem não esteja muito ligado a isto dos jogos de tabuleiro. Acho que vai encontrar aqui boas dicas, especialmente nesta parte da aplicação dos jogos na intervenção social. Acho que teste aqui muito boas dicas, muito práticas, muito diretas, que é às vezes aquilo que as pessoas perguntam é modos práticos de aplicar estas coisas diretamente. E é fazer. Pois, a maneira experimentar, adaptar. É experimentar. Porque acho que depois também tem a ver com a sensibilidade depois de cada um e a maneira como estamos naquele momento e porque as pessoas também têm que pensar que um jogo dá para uma pessoa ou para um grupo depois a seguir, ou no mesmo, para o mesmo grupo pode não funcionar de uma segunda vez, ou para outras pessoas pode nem sequer funcionar daquela maneira, não é? Uma coisa que eu costumo dizer é que depois é experimentar, mas ter algum cuidado, porque as pessoas devem ter algum hábito
em mediar conflitos, em lidar depois com as reações aos jogos, porque estes jogos como lidam com as pessoas e às vezes potenciam e fazem com que as pessoas façam transferências da sua vida pessoal até para os jogos, fazem aquelas, pode ser perigoso, pode ser desconfortável, portanto convém ter algum cuidado e estar habituado a lidar com esse tipo de coisas. De certeza que já te aconteceram coisas deste tipo e que a tua experiência em trabalhar nestas áreas ajudou depois a resolver algumas das coisas que vão saindo, não é? É uma das coisas que eu aconselho é ir testando, mas ter algum cuidado e consciência de que isto pode ser muito bom, mas pode libertar coisas negativas também. Depois são Sim. difíceis de resolver. Então, queres comentar mais alguma coisa antes de desligarmos isto? Acho que não. Obrigada pelo convite e por esta conversa. Eu falo muito, como já deves ter reparado, né? E depois eu começo a me entusiasmar e começo a falar de muita coisa. Mas foi bom. Então, olha, eu também agradeço novamente e vemo-nos por aí e provavelmente para o ano, na Leiria Condes. Esperemos que Esperamos que sim. ela aconteça, não é? Acho que estamos todos a tentar torcer por isso e com a grande esperança de poder voltar a estes encontros, à Leiria Condes, mas também a outras convenções e outros encontros que acho que são muito importantes. Eu, de facto, sinto muita falta disso. Então vá. Obrigado. Obrigada. Deus. Vá, tchau.